Oi, gente. Esse aqui é o treinamento da gente de terça-feira, toda terça-feira à noite. Esse treinamento de português ele acontece toda terça-feira, normalmente às 8 horas, mas hoje é às 8h30. Bem, eu vou. Como é que eu faço aqui para poder tirar do full screen? Ok? Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa que eu quero fazer hoje é passar um vídeo pra gente assistir, tá? Eu preciso que vocês deem um mute em você. Dá um mute na galera. Tá. Pronto, vamos lá. Eu vou share minha screen com vocês. E tá, o nosso primeiro treinamento hoje, a primeira coisa que eu vou fazer hoje é passar um vídeo pra gente assistir, tá? Esse vídeo eu lembrei hoje. Meu Deus, por que ele não tá aqui? Eu já tinha deixado ele. Ele é um vídeo que eu tinha, que eu já tinha, que eu assisti quando eu fazia MBA na Getúlio Vargas, lá em Salvador, lá no Brasil. E esse... Só um minuto. Ai, Jesus. Não acredito. Tá, em Historic deve ser mais fácil de achar. Histórico. E eu queria passar isso para vocês porque esse vídeo para mim foi bem importante. Funcionário mais extraordinário. Tá. Ok? Eu gostaria de mostrar para vocês uma sugestão de um líder fantástico, de um modelo fantástico. Mostra o rosto dele. Esse é bom, não é? Esse merece. Parabéns para ele que é bom. Eu não quero falar da parte religiosa e espiritual, que nem precisa. Eu quero falar da parte humana. Se você quer ser um funcionário fantástico, aprenda com esse homem. Nunca existiu um funcionário tão comprometido como esse homem. Esse homem ganhou uma missão do chefe dele, do líder dele, do pai dele, foi lá e cumpriu. Ele não quis saber se era fácil, se era difícil. Ele foi lá e cumpriu. Você quer alguém mais comprometido que esse homem? Se você quer ser um funcionário extraordinário, aprenda com esse homem. É o funcionário mais extraordinário que alguém poderia ter. E se você quer ser um líder fantástico, você quer ser um líder muito além da excelência, aprenda com esse líder. Esse homem pegou 12 funcionários sem talento nenhum e fez deles pessoas que mudaram o mundo. Ele era um líder tão fantástico que ele conseguia lapidar o que as pessoas tinham de bom. Ele tirava o que as pessoas tinham de bom e fazia ela acreditar que elas podiam ser melhor. Esse líder, ele conseguia fazer as pessoas se sentirem amadas. Nunca um funcionário se sentiu tão amado como os funcionários desse homem. E esse homem era um líder fantástico. Ele não ficava no ar-condicionado, não ficava na tenda. Ele ia junto, ele acompanhava, ele sentia o mercado. Você pode até não acreditar nesse homem, mas nós temos que admirar esse homem. Esse homem é extraordinário. Ele conseguiu, como ninguém, colocar o sonho no coração dos funcionários. Num lugar onde os funcionários não tinham nem condições de sonhar, nem de ter esperança. Ele foi lá e disse, nós podemos mudar o mundo. O nome mais procurado na internet mundial é Jesus Cristo. Porque ele é um sucesso absoluto. Vai ter dia que você vai escorregar. Vai ter dia que você vai cair. E o que ele veio nos lembrar é isso. Que cada um de nós precisa acreditar mais em si mesmo. Acreditar no país onde vive. Acreditar na sua empresa, no seu trabalho. Acreditar na equipe e acreditar em Deus. Quando você acredita em Deus, você pode cair 1 milhão de vezes. Deus vai te levantar 1 milhão e uma. E para Deus não importa quantas vezes você cai. Para Deus importa quantas vezes você quer levantar. E acredite, você pode ser muito melhor do que você já é. Procure o topo. Porque produtividade, qualidade, excelência, isso é obrigação nossa. Deus nos fez para isso, para ser cada vez melhor, para buscar o topo. E eu espero nessa noite ter, pelo menos, lembrado vocês que cada um de nós pode ser melhor do que já é.
que cada um de nós pode buscar o topo e ir além do topo. Busca o topo. Você precisa de um modelo, alguém que inspire. Tá. Vocês gostaram? Deixa eu dividir aqui. Esse vídeo eu assisti quando... na verdade, eu não assisti esse vídeo. Daniel Godry, ele era meu professor na faculdade quando eu estava fazendo MBA na Getúlio Vargas. E ele falava exatamente, ele usava essa escada, ele subia lá e dizia assim: se você quer chegar ao topo e você não tem uma referência, siga a referência de Jesus Cristo. Porque independente de religião, ele foi o maior líder que já houve nesse planeta, certo? Ele pegou 12 pessoas e mostrou para ela. Ele poderia ter pego mais, mas eu acho que foi o suficiente, 12. O fato é que dentro da Arbonne, dentro do nosso business, na nossa vida, o que isso significa, a analogia que eu quero fazer é: a gente, dentro da Arbonne, a gente tem a oportunidade de mostrar para pessoas qual é o potencial delas. A gente tem a oportunidade de estar trazendo essa chama de volta para as pessoas. Aquelas pessoas que já não acreditavam mais no potencial delas, Bárbara, você consegue dar essa oportunidade para elas de volta. Então, se você hoje está pensa que você, por que eu não consigo trazer, né? Eu passo a oportunidade para tantas pessoas, eu não consigo, ainda não estou conseguindo construir meu business, não estou crescendo meu business, etc. Duas coisas eu queria falar para você hoje. Primeiro, antes da gente ser, não significa que a gente tem que esperar a gente ser um líder para poder a gente conseguir isso, mas o nosso processo de liderança começa se autoliderando, entendeu? Então, se autoliderar significa a decisão que você toma de que você quer fazer isso acontecer para você, certo? Quando hoje, eu vou falar um pouco sobre a minha história na Arbonne para vocês terem como referência, tá? E essa história inicia aqui. Como vencer desafios na Arbonne e ser recompensado por isso. Eu nunca tinha contado essa história aqui, eu vou contar hoje, tá? Para vocês. Primeira coisa que você faz quando você inicia o business, isso aí todo mundo já sabe, a gente busca ser um District Manager. Bem, quando eu iniciei meu business, eu lembro, eu saí da minha reunião e fui com Tori, fui para casa, depois que eu fiz meu sign up, a primeira coisa que eu cheguei em casa e fiz foi montar a minha página de Facebook. Eu fiz assim, cara, eu não conheço muita gente, eu vou montar logo essa página de Facebook e vou começar a divulgar. Pronto, certo? Foi a minha primeira atitude. Isso eu falo porque a grande maioria de vocês, a grande maioria de nós se identifica, vocês vão se identificar muito comigo, porque quando eu iniciei o business eu não conhecia ninguém aqui em UK. Então, não conhecia muita gente, inclusive minha primeira consultora foi na Austrália, amiga de uma amiga minha que eu nunca encontrei pessoalmente, mas que tornou uma grande amiga minha dentro da Arbonne e que topou o business na hora que eu falei com ela. Então, isso é como funciona o nosso cérebro. Na hora que a gente toma uma decisão, a gente começa a criar possibilidades, certo? E para mim, essa foi a primeira possibilidade. Eu pensei, eu não conheço muita gente aqui, então eu tenho que buscar gente em outros países. Quem são as pessoas que eu conheço? Eu não conheço muita gente em outros países também, então eu tenho que buscar pessoas que conhecem outras pessoas em outros países. Pronto, meu cérebro sempre funcionou dessa forma. Qual é o próximo? Qual é o próximo link? O próximo link nunca parou, entendeu? Nunca se limitou a uma possibilidade. Foi sempre o que é que vem depois disso? O que é que vem depois disso? Tá? Então, você não conhece muita gente, mas você conhece alguém que de repente conhece muita gente, que pode estar te indicando muita gente, que sempre vai estar te indicando e por aí vai. Então, essa foi a minha jornada para District Manager. Eu fiz isso, foi assim que eu construí minha jornada como District Manager. Eu trouxe gente que conhecia gente e aí eu comecei também a entrar em contato com profissionais que comercializavam esse tipo de produto. Por exemplo, eu lembro eu pensando assim,
cara, representante de remédio no Brasil procura médico. Então, representante da Arbonne procura povo que trabalha com nutrição, com estética, etc., com beleza, e cabeleireiro, etc. E foi assim que eu pensei e foi assim que eu fui. Tá. Daí, eu iniciei meu business, fui District Manager com 2 meses e 5 dias na Arbonne. Foi fantástico. Nossa, que início fantástico que eu tive. E aí, depois de um tempo como District Manager, a gente começa a pensar assim, cara, e o próximo nível? Eu agora quero ser area manager. E a gente tem essa coisa de empregado, essa coisa instalada na nossa cabeça de empregado, de que a gente trabalha e que a gente quer logo a recompensa. Porque quando você trabalha, você é empregado, você trabalha um mês e recebe no final do mês, pronto, você foi recompensado. Quando a gente tem um business, quando a gente tem um negócio, não é assim que funciona. A gente trabalha, acreditando na nossa vitória, certo? Então, não existe essa coisa de você trabalhar durante o mês e ser recompensado e receber um valor no final do mês. A gente recebe, sim, mas o valor que a gente quer, ele é construído over time, ele é construído com o tempo. Certo? Você é dona do seu negócio agora, você é dono do seu negócio, você não é mais empregado que vai ser recompensado no final do mês, mas de maneira bem limitada, com um salário mínimo, certo? O nome já diz, salário mínimo. Esse é o valor que você se dá quando você trabalha para uma outra pessoa, você se dá o que é que eu mereço, o mínimo, certo? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso muda totalmente o jogo da nossa vida. Só que aí, quando eu estava nessa minha jornada para area manager, eu pensava, teve um momento que foi assim, aproximadamente uns 3 meses depois que eu era district manager, que eu pensei assim, cara, onde é que vai vir? Quando é que vai vir o meu próximo nível? E aí, eu trabalhando muito firme para poder, mas eu não desistia, eu acreditava e fazia muito desenvolvimento pessoal, lia muito, estudava muito, estava sempre ouvindo os áudios do iCloud, de National Vice Presidents falando sobre a jornada deles, para eu poder me identificar e entender como é que funciona a jornada de empreendedorismo dentro da Arbonne. Então, eu ouvia isso e ouvia de novo para poder entender e aquilo entrar na minha cabeça, aquela informação, e eu conseguir fazer aquela programação na minha cabeça que eu precisava para atingir sucesso como eles. Tá. Eu tive essa recaída e fiquei pensando, será que vale a pena? Será que não vale? Etc. Acho que todo mundo aqui passa pela mesma coisa. A gente faz isso em tudo na vida. Certo? Então, não é uma coisa exclusiva da Arbonne, a gente faz isso em absolutamente tudo. A gente acaba casamento, a gente pensa se a gente quer continuar casado, imagina a Arbonne. Então, assim, isso não é nenhuma novidade, certo? Quando eu tive essa primeira recaída, eu encontrei com a Flávia, certo? Outro game changer, certo? Foi essa recaída, isso já tinha 3 meses que eu era district manager, eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu ouvia áudio, assim, em cima de áudio, resolvi entrar em contato eu tive uma outra ideia que me levou até a Flávia, que foi de fazer eventos, me levou até a Flávia, e aí eu tive uma outra mudança de jogo no meu business, certo? E aí eu comecei a trabalhar firme com a Flávia, para ela se tornar district manager, crescer no business, a gente trabalhou muito, foi um período de final de ano, a Flávia entrou no final de novembro, a gente trabalhou dezembro inteiro, a Flávia estava com todo o gás, a gente trabalhou muito, a gente fez 2 workshops em média por semana. A gente fez um total de 11 workshops em dezembro, antes do dia 20. Dia 23, Flávia já era District Manager. Isso menos de um mês dela ter começado o business. Ela começou o business no dia 26 de novembro. No dia 31 de dezembro, Flávia era Area Manager em Qualification, né? Então, imagina, isso foi dezembro. Um mês que todo mundo reclama, etc., que não tem business, etc. A gente fez um boom nesse mês. Foi um negócio, assim, ridículo, de tão bom. E aí, nesse mesmo período, eu comecei minha jornada para Area Manager. Eu entrei em qualificação para Area Manager. E completei Area Manager
em fevereiro. Então, durante esse período, eu vou explicar pra você por que eu tô falando entre aspas. No período de dezembro até fevereiro, eu trabalhei muito, a gente trabalhou muito pesado. Eu lembro de estar trabalhando no Natal, trabalhando no Ano Novo, eu viajei, que minha família estava aqui, mas mesmo assim fiquei trabalhando de lá. Era fevereiro, janeiro e fevereiro, eram 2 meses de muito frio. Eu viajei bastante, viajei para o norte da Inglaterra para fazer workshop com algumas consultoras novas. Então, Júlia comigo, saindo de madrugada, super cedo, no maior frio. Eu lembro da gente, assim, a gente tem foto com a maior cara de sono na estação de trem, assim, para ir lá para Nottingham, para esse país de Gales, sabe? Era um negócio, assim, extremo mesmo. E eu fiz isso porque eu queria completar o meu Area Manager, e eu completei. Eu pensei que eu tinha completado. O que é mais interessante disso é que no final de fevereiro, quando a gente começou a comemorar que a gente tinha completado o meu nível de District Manager, a gente inclusive teve uma celebração, eu recebi flores, etc., presentes, etc., né, para poder fazer isso. A gente descobriu que tinha tido um erro era todo mundo muito novo no business, e a gente descobriu que tinha tido um erro na contagem de pontos, e eu tive que engolir essa. Depois que eu pensei que eu já tinha construído, que eu tinha trabalhado pra caramba, gente, foi muito sacrifício, não foi pouco sacrifício durante esse período para poder completar a Area Manager. E eu descobri que tinha tido um erro e que eu não tinha completado. E que faltou 1.800 pontos para completar, 1.800 pontos para quem tinha que fazer 30 mil, não era nada. Entendeu? Então, eu fiz 30 mil pontos, eu precisava de 31.800, um erro de contagem. Eu terminei não completando. Imagina o tamanho da minha frustração, certo? Imagina o que é que eu tive que engolir de mim mesma e de toda, né, enfim, eu não consigo nem, hoje em dia eu agradeço tanto por esse problema, porque esse problema foi o meu maior bounce back. Foi a maior levantada que eu já dei na minha vida. Porque quando você enfrenta um problema, uma frustração desse tamanho, você entende mais de você próprio. Você entende o quanto que você pode, o quanto que você quer algo, entendeu? Então, assim, hoje em dia, quando alguém me diz, não, esse business não é pra mim, tudo bem, esse business não é pra todo mundo. Ponto final. A maior frustração é você trabalhar 3 meses duro, saindo de madrugada de casa, cada free time, em cada tempo livre que você tem, porque eu trabalhava muito nessa época no meu outro trabalho, entendeu? Todo free time que eu tinha, eu ia trabalhar com a Arbonne, porque eu queria muito aquilo era a minha independência financeira, certo? Aquilo era a minha liberdade para estar mais com minha filha, aquilo era a minha liberdade para não precisar estar deixando minha filha com desconhecidos para eu ir trabalhar, certo? Então, aquilo significava muito para mim e eu batalhei muito para conseguir e no final eu tive esse problema. Foi muito frustrante, gente, muito. Mas, enfim, eu tô falando isso para vocês porque acho que todo mundo aqui pensa assim, ai, isso aqui aconteceu, eu não vou mais fazer esse business. Isso aqui aconteceu, eu não vou fazer mais aquele business. Gente, olha, para você conseguir algo na vida, você encara isso, encara o build e o bad. Você encara a beleza e a coisa feia. Nada é perfeito, certo? A gente cresce muito nos desafios que a gente encontra. E se não forem os desafios, desista. Se você não tiver desafios, desista. Você sabe por quê? Porque sem desafio não tem como crescer. É impossível. A gente encontra um momento difícil e aí o fato de que a gente consegue passar por ele é que faz a gente crescer para o próximo nível. É como um jogo de videogame, sabe? Depois você passa por aquele chefão, você consegue para o próximo nível. Então, pronto. O chefão são esses desafios, certo? Você tem que ter eles. Se você não tiver eles, você não tem como crescer, tá? Certo. Então, esse foi a minha primeira grande frustração. Foi a minha primeira e única, para ser bem sincera até agora, frustração na Arbonne, que eu consegui vencer e seguir em frente. Daí veio o DTC de 2017, Flávia lembra, tá me acompanhando. Então depois dessa frustração toda, eu tive que
energia power para DTC em Las Vegas. Cara, eu vou para DTC. Eu pensava que ia para DTC como area manager e eu fui para DTC com a frustração de não ter conseguido, de ter errado na contagem e não ter conseguido. Foi uma frustração muito grande. Mas eu agradeço muito porque eu cresci demais. Eu consegui algo muito melhor por causa desse problema. Eu consegui crescer muito mais. Eu entendi que eu precisava daquilo para poder crescer. Entendeu? Me tornar uma líder melhor, me tornar uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa que entendia melhor do business. Enfim, obviamente, aquilo me deu uma força gigantesca para crescer ainda mais. E aí, tá. Nesse momento, eu lembro de pensar assim, tá, eu vou fazer o quê? Vou desistir dos meus sonhos agora, então? Vou desistir de querer dar para minha filha a melhor educação do mundo? Vou desistir de ser independente financeiramente? Vou desistir de não precisar dos outros mais para viver a minha vida? Não, eu vou ter que continuar, vou ter que encarar a frustração e vou fazer isso acontecer de qualquer jeito. Certo. Tá. Isso aqui como vencer desafios na Arbonne, ser recompensado por isso, tá? Obviamente, a gente tá falando de técnicas, certo? No início, eu organizei o meu tempo, organizei as minhas habilidades, coloquei o que era prioridade, eu entendi que eu precisava fazer, que eu precisava entender do meu produto, que eu precisava entender do meu business, por isso que eu precisei ler bastante. Eu não era uma pessoa que eu lia tanto, hoje eu leio, em média, 1 ou 2 livros por mês. Isso 1 ano e meio depois, tá, gente? Então, não se cobrem tanto, não se julguem mal ou qualquer coisa assim. Isso é um processo, tá? Eu tinha a determinação de que eu merecia uma vida melhor e de que eu não ia dar para minha filha um exemplo ruim, um exemplo de uma pessoa que não conseguia ter o melhor, um exemplo de uma pessoa que tinha uma realidade limitada, certo? E, obviamente, a habilidade de lidar com pessoas. Eu sempre gostei muito de gente, talvez isso tenha facilitado muito o meu trabalho com a Arbonne. Mas, não é só gostar de gente. Eu acho que a gente tem o business da Arbonne, para começar, eu imagino que a gente tem uma coisa em comum na Arbonne, é que todo mundo tem a sede pela comunidade, pelo senso de comunidade que a Arbonne traz. Então, essa coisa de você ter o seu próprio negócio, mas fazer ele em equipe, é muito maravilhoso. Eu tinha franquia antes, e eu trabalhava, eu tinha o meu negócio, era uma franquia, e eu trabalhava sozinha. Porque você pode ter o seu negócio, mas na hora que... A diferença de você trabalhar dentro da Arbonne, tendo o seu próprio negócio, e fora da Arbonne, tendo o seu próprio negócio, é que fora da Arbonne, você, não só fora da Arbonne, fora de uma empresa de network marketing, né? Você vai estar trabalhando sozinho. Na hora que você tiver um problema, você não tem com quem dividir ele, você não tem a quem pedir sugestão. Você vai ter que pagar um coach em particular, você vai ter que pagar muito dinheiro para você poder ter treinamento. Aqui, a gente faz o nosso business, o nosso próprio business, só que dentro de uma equipe, com coaches, com profissionais excelentes, dispostos a te ajudar de graça, certo? Vamos lá. Tá, isso aqui é a minha recompensa, tá? Eu resolvi fazer isso aqui porque eu acho que é bacana para vocês terem uma ilustração melhor sobre o que é que acontece quando você decide a continuar. Então, se eu tivesse desistido da minha posição de district da meu business da Arbonne quando aconteceu a minha frustração, eu não ia ter esse aqui foi meu primeiro cheque como na minha transição de district manager para area manager, tá? Então, o meu cheque dentro nessa transição foi de 1.661. Esse foi o mês que eu decidi sair do trabalho. Eu fiz, olha, agora eu posso sair do trabalho, eu vou sair do trabalho. Do meu trabalho, porque o meu cheque, ele cobre isso tudo. Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia. Então, se eu não tivesse persistido, vencido a minha frustração, eu não ia ter a possibilidade de, somente 4 meses depois, eu consegui sair do trabalho, parar de trabalhar para qualquer pessoa e somente trabalhar para mim mesma. Depois desse cheque, o cheque só cresce, certo? Só cresce. Então, assim,
acreditem que esse business, ele só é persistência e capacidade, ou melhor, e inclinação para aprender. Se você estiver disposto a aprender e você ficar nele, você chega lá, não tem para onde correr. Entendeu? Eu não tinha absolutamente nada de melhor do que vocês têm hoje. Eu não conhecia ninguém. Pelo contrário, eu acho que eu era muito pior. A minha situação era muito, muito mais crítica. Mas eu era criativa, tá, gente? Eu sempre fui muito criativa. Eu ficava pensando, cara, o que é que eu vou ter que fazer? Eu ficava queimando meus miolos. E eu consegui seguir a minha jornada. E dela eu não saio mais, tá? Ok. Próximo. Características de um líder, de um visionário. Clareza. Existem, eu peguei esses dados do livro do Brian Tracy, tá? Que quais são as características de um líder? O primeiro de uma coisa, eu vou até começar pelo final, porque eu coloquei no final, mas eu achei fantástico isso que o Brian Tracy fala. Um líder, um empreendedor, ele tem dentro de todos os livros de liderança, de visionários, etc., existe uma característica simples que forma um líder, um visionário, um empreendedor. Se você não tem ela, desista. O empreendedor, um líder, um visionário, ele tem a vitória na cabeça. Ele só pensa em vitória. Ele não pensa em perda. Entendeu? Ele sabe que ele vai passar por dificuldade, mas ele sabe que ele vai vencer. Ele tem a convicção de que ele vai vencer. Certo? Então, assim, isso pra mim, eu acho, isso inclusive é militar. Entendeu? O comandante, ele fala que o comandante militar, ele pensa primeiro, ele só pensa na vitória, ele não quer nem saber o que é que vai vir, ele morre pela vitória. Entendeu? Ele morre pela vitória. Então, assim, se vocês não têm a vitória na cabeça de vocês, a convicção da vitória de vocês, tá na hora de trabalhar ou tá na hora de desistir, certo? Vamos lá. Trabalhar, que eu digo, é estudar, ler mais, ouvir mais, ir mais para frente para poder construir essa clareza de vitória na cabeça de vocês. Seja claro qual é o seu objetivo, seja muito claro de qual é o seu objetivo. Eu quero ser District Manager em 2 meses, eu quero ser Area Manager em 6 meses, eu quero ser Regional Vice President em 1 ano. Seja claro qual é o seu objetivo, o que é que você quer na vida. Por exemplo, quando eu iniciei meu business, para mim era óbvio, era o meu maior objetivo inicial, era ter 5.000 libras para poder voltar a ter o meu padrão de vida por mês. Pronto. Foi esse número que eu segui até hoje, tá? Até hoje não. Hoje, obviamente, quando você vai conhecendo mais o business, você vê que você pode muito mais, então seu número começa a crescer. Mas esse foi o meu número inicial. Então, eu estava claro, para mim estava claro qual era o meu objetivo. Competência. Estabeleça um padrão, um alto padrão. A competência, ela só acontece quando você estabelece um padrão alto de trabalho, um padrão alto de competência, de habilidades dentro do seu time. Então, se você coloca um padrão baixo, você não vai atingir essa competência. A competência, ela acontece quando você busca esse padrão cada vez mais alto. Mais alto. Eu sou melhor líder, eu sou melhor estudante, eu tô sempre trabalhando, eu tô sempre nos meus eventos, eu tô sempre participando dos treinos. O meu time me acompanha porque eu sou um exemplo para eles. Então, esse tipo de coisa, de padrão, é que causa competência no seu business. Comprometimento. Antes de ser um líder de um time, você precisa ser o seu próprio líder. Um líder é 100% comprometido com o sucesso, não importa o que aconteça. Esse é um líder que você é. Mesmo que você não tenha time ainda, você já é o líder, o seu próprio líder. Tem uma coisa que a gente usa muito na Arbonne, que é energia atrai energia. Se você só vai atrair para o seu business o tipo de pessoa que você é, certo? Então, se você quer atrair pessoas maravilhosas, pessoas para cima, pessoas competentes, você vai ter que se transformar nessa pessoa. Não significa que você vai ter que chegar lá para você poder conseguir, mas no processo você já vai estar dentro daquela frequência. Você já vai começar a atrair pessoas que estejam nesse mesmo ritmo, que estejam buscando os mesmos objetivos que os seus. Então, você não precisa ser essa pessoa maravilhosa, competente, fantástica já para poder você atrair essas pessoas. No meio do caminho, na sua transformação, você vai atrair pessoas que também estão no caminho de transformação, buscando essa transformação. E é assim que seu business vai crescer, certo? Então, por isso que ela começa pela sua liderança de si própria.
de si próprio, né? E aí, sucessivamente. A urgência cria performance. Não existe nesse business. Se eu te disser que nesse business você pode... Nesse business, não. Qualquer business, qualquer negócio na sua vida, se você pensar assim, eu vou parar durante um tempo, vou fazer um pouquinho depois. Eu vou fazer por uma semana, não. Gente, isso não existe. Quando você vai pra academia, quando você vai malhar, você tem que fazer todo dia. Ou todo dia, ou com a consistência que você estabeleceu para você atingir o seu objetivo. Se você não faz dentro daquilo, você não consegue atingir o seu objetivo. A mesma coisa é business, é qualquer outra coisa qualquer outro tipo de goal que você queira atingir, certo? Então, urgência cria performance. Enquanto mais urgente em consistência você for, maior vai ser a sua performance, maior vai ser o seu cheque, maior vai ser os seus resultados, certo? Criatividade, esteja sempre aberta a novas ideias. Então, nunca se limite em relação a essas ideias, seja sempre aberto ao que as pessoas têm para falar. Ouça, valorize o outro, valorize como você valoriza as suas próprias ideias, porque todo mundo, literalmente todo mundo tem algo a oferecer, certo? Você só tem que ser esperto e inteligente o suficiente, vivo o suficiente, atento o suficiente para entender o que é que aquela pessoa tem para te oferecer. É aquele vídeo que eu passei de Jesus. Jesus, ele pegou 12 pessoas super simples e tirou o melhor que tinha delas, certo? É assim que a gente faz, tá? A gente desperta o melhor nessas pessoas. E como é que a gente faz isso? Chamando a atenção delas do que ela tem de melhor. Observando elas para poder passar essa informação para elas. Se você quer ser o melhor, você tem que estar fazendo o que a maioria não faz. Se você se achar dentro da maioria, caia fora na mesma hora. Você está no caminho errado. Entendeu? Quando você se junta à maioria, você está indo para a maioria. E o que é a maioria no mundo? É a maioria que não consegue nada, é a maioria que reclama, é a maioria que depende do governo, é a maioria que se aposenta e fica dependendo de remédio do governo, saúde de péssima qualidade, vida de péssima qualidade, relacionamento familiar de péssima qualidade. Enfim, ou você faz isso agora, a gente tem a vantagem de estar tendo acesso a esse business agora, jovem, poder estar fazendo tudo isso, enfim, seja lá qual for a idade que a gente está tendo a oportunidade de estar fazendo esse business, de estar tendo um caminho para a gente não precisar passar por esse tipo de situação no futuro, entendeu? Esse business, ele tem um plano de sucesso de 5 anos, esses 5 anos vão passar de qualquer jeito. Se você estiver fazendo Arbonne, ou se você não estiver fazendo Arbonne, esses 5 anos vão passar de qualquer jeito. Imagina se você pega esses 5 anos, esses próximos 5 anos, está se dedicando a Arbonne da melhor maneira possível, o resultado que você vai ter, certo? O nosso business, o nosso plano de sucesso, ele é 5 anos para a National Vice Presidência. Olha que fantástico, olha que mudança fantástica de vida, certo? Tá, deixa eu ver o que mais. Tá, como funciona a comissão? Gente, vai acabar já. Então, se acabar, aí vocês já clicam de novo no mesmo vídeo, tá? No mesmo endereço e a gente volta pro treinamento. Como funciona a comissão para quem não é gerente ainda? 6% de comissão, certo? Para quem você trouxer diretamente para você, certo? É assim que funciona. Tá. Aí, o que é que acontece? E, obviamente, 35% de comissão na venda de produtos, tá? Por isso que existe a urgência em se tornar District Manager, certo? Quando você se torna District Manager, tudo muda. Você não só passa a ganhar 8% de comissão, como você passa a ganhar a comissão em todo o seu override de time, todo o seu time, certo? Você também começa a ganhar 8% de cashback nos seus produtos, nos produtos que você compra para você própria. Então, digamos que você vendeu um produto para uma cliente, só que você comprou na sua conta. Você não vai comprar ele você vai comprar ele com 35% de comissão, só que você vai ganhar 8% de cashback, certo? E mesmo assim, então, 43% de comissão, nesse caso, certo? Então, District Manager é a primeira mudança de jogo dentro do seu business. O seu objetivo para ter sucesso na Arbonne, eu venho repetindo isso há muito tempo, já fiz outro